Vamos lá, vamos aproveitar hoje, pelo menos, né? Eu falei um pouco aí sobre Minas Gerais, falei sobre os lavradores, falei sobre a Igreja Católica, falei sobre crianças andarem descalça, falei sobre a escola rural. Falando sobre a escola rural, meu avô, na verdade já finado, né? Avô meu já faleceu. Ele permitiu a construção de uma escola ali na zona da mata, em Minas Gerais, né? Lá na Cachoeira de Brumado. E na época, para quem não sabe, né, nós tivemos algumas fases interessantes. Por exemplo, há muitos anos atrás, tanto minha bisavó quanto as minhas avós não podiam estudar. Mulher não estudava. Lugar de mulher na cozinha. E depois de muitos anos e tal, né, meu avô, por parte de mãe, teve 9 filhos, né? 9 filhos. Na época não tinha essas campanhas de preservação de alguma coisa e também não tinha televisão, entendeu? Então o povo aprendia as coisas na prática, se é que você me entende, entendeu? O povo não tinha televisão, o povo não tinha antena parabólica, o povo não tinha internet, o povo aprendia as coisas tudo na prática, se é que você me entende, né? Então não tinha aula de ciência, mas o povo entendia o que que era garmeta lá, o povo entendia o que que é, né, o óvulo, as coisas assim. O povo não entendia de nada, mas o povo fazia, né? E tudo errado. Não tinha hospital público, se é que você me entende, então há muitos e muitos e muitos anos tinha a cultura das parteiras, né? É bom lembrar sobre o Brasil rural, né? O Brasil de Minas Gerais. Depois de muitos e muitos e muitos anos, vamos dizer mais ou menos aí entre Fernando Henrique Cardoso, né? O pessoal começou a entender o que que é a luz elétrica. Então, há muitos e muitos e muitos e muitos anos, há muitos anos atrás, tinha o famoso lampião, as lamparinas, banheiro improvisado de madeira. O povo tomava água lá no rio, tudo errado, tá? Eu acho que a Anvisa nem existia na época, entendeu? Se a Anvisa tivesse lá, ia resolver muita coisa. Mas não tinha Anvisa. Mas tudo bem, vamos falar umas coisas interessantes. Vamos falar umas coisas interessantes sobre o passado e o presente e o futuro, meu Deus. Então o que acontece é o seguinte, o povo lá na zona rural, por exemplo, minha mãe ajudava na época lá no, naquele fogão a lenha lá. Então era muito comum, tá? As meninas ajudar na cozinha, tá? Tudo errado, mas eu tô falando que o pessoal fazia essas coisas. Então o que acontece é exatamente isso. Apesar que na época tinha fazendeiro, ainda tem, na verdade, tem muitos fazendeiros. Mas lá em Minas Gerais, por exemplo, os filhos dos fazendeiros, das fazendas, eles estudavam no Rio de Janeiro, tá? E no Rio de Janeiro, para quem não lembra, as mulheres também estudavam. E o meu avô, apesar dele ser católico, não, meu avô ele era católico apostólico romano. Depois ele acabou se convertendo à Assembleia de Deus ali nas Minas Gerais. E aí o que que acontece? Nessa época lá do meu avô, em 1900 lá vai bolinha, o meu avô ele colocou entre todas essas filhas a mais nova lá num colégio, acho que católico, de freiras, né? Então vamos voltar lá no passado, tá? Porque é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Em 1900 lá bolinha, nós estamos falando em ditadura militar. Então lá no passado, as meninas, né, as filhas de lavradores, talvez, e do pessoal dos fazendeiros, estudavam lá no Rio de Janeiro.
E o pessoal aí do Rio de Janeiro, e quem tinha dinheiro, né, até aqui em São Paulo, a galera, os filhos estudava em Portugal, Coimbra e Lisboa, né? Então, para quem gosta muito de literatura, eu gosto bastante daquele livro lá, de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem a outra que eu li bastante, Espuma Flutuante de Castro Alves, né? Coleção da Folha. Para quem não lembra, né? Da Folha. A gente vai lembrando de umas coisas. Graciliano Ramos, quem gosta de literatura, Graciliano Ramos também. Gente, aí que acontece? Nessa época, meu avô fez isso. Meu avô colocou a filha dele, a mais nova, para estudar num colégio católico interno, né? Então o pessoal pagava lá. E é interessante, né? Naquela época, graças a Deus, não tinha, tá? O máximo que a escola pública podia oferecer é até a quarta série. E quem estudava era só os homens. As mulheres só podiam estudar até a quarta série, depois de muitos anos. Depois de muitos e muitos e muitos anos, a escola rural desaparece, né? Ela não existe mais. O pessoal vai tudo para Miradouro, para Muriaé. E aí o povo começa a estudar, tanto os meninos quanto as meninas, começou a estudar até o ensino médio. Tá? Então, na época da ditadura militar, meu avô até mostrou, né, os livros dele de matemática, né? Os livros não, na verdade, os cadernos de matemática que ele tinha. E tinha qualidade, realmente o ensino tinha qualidade. Apesar de que aquilo que eu falei, né? As professoras batiam nas crianças e os pais também batiam. A educação era rígida, era moral, né? Algumas pessoas estudaram no ensino público lá atrás, né? Antes de tudo, o pessoal estudou moral e cívica nas escolas, né? O bom é que pelo menos a gente podia falar em sotaque, né? Porque não era uma coisa... Pelo menos a gente podia falar em sotaque. Chegar, né? Falar assim, ô professora, e aí como tá minha filha? Tá estudando, Joaquina? Essa menina dá trabalho, né? A maioria das vezes é uma educação diferente, né? Bem diferente. É bem interessante isso, né? E tal. Bom, vamos falar um pouco sobre o passado e o presente. No passado, em 1900 bolinha, todas as aulas antes de começar, não, deixa eu ver, não, até então, vamos pensar lá atrás. Em muitos anos atrás, a escola, o pessoal rezava antes de começar as aulas. Isso. Beleza. A religião oficial do Brasil era da Igreja Católica Apostólica Romana. Se você era evangélico, você estava lascado, tá? Você estava... Nossa, nem te desejo saber o que aconteceria, né? Então, evangélico naquela época, sem chance. E aí o que acontece é o seguinte, eu acho que em algumas escolas ainda se cantava o hino nacional e o hino na bandeira. Eu estudei a primeira série lá no passado, em 94, 95, por aí, e a gente cantava o hino nacional e na bandeira. Só que na época do Itamar Franco, a gente não podia cantar... Não, peraí, cantar o hino nacional e na bandeira a gente cantava. Só que naquela época, tá? Naquela época, lá do passado, não podia rezar. As professoras já não podiam mais na época do Itamar Franco. Porém, as professoras que vinham da ditadura militar e ainda continuavam sendo professoras na primeira série, meu irmão, o negócio era louco, né? As professoras, elas humilhavam as crianças. Ixi, era tudo errado. E, para quem não lembra, no pré era misturado
o pré com a primeira série. Então, criança apanhava, sofria. Meu Deus do céu. Eu lembro, há muitos anos atrás, de um menino. Eu não vou falar o nome da escola, porque eu estudei lá no passado, né? Mas eu lembro de um menino que levou uma revista da Playboy na mochila. Antes dele começar a aula, e os meninos viu. Os meninos viu, aí o que acontece? Eles fizeram um montinho no menino, ele não morreu. Mas ele pegaram a revista dele e sumiram com a revista do menino. As crianças desse tamanho, primeira série. Entendeu? A criançada estava fazendo tudo errado, né? Aí você fala, mas como que uma criança desse tamanho teve acesso a um conteúdo, né, inapropriado? Hoje em dia a gente ia falar a palavra assim, né, inapropriado. Não tinha aula de moral e cívica? Não, até eu acho que até talvez tinha uma aula de moral e cívica, mas em 94, 95 não tinha. Então com que ele pegou essa revista? Provavelmente com o pai dele lá, e sumiu da casa, e o pai não viu, com certeza, e sumiu a revista. A criançada pegou a revista do menino. Coitado, chorou, desesperado. Uma cena que até hoje é marcante. Você imagina a situação, né? Do menino desesperado porque perdeu a revista e tem que explicar para o pai. E naquela época o filho apanhava, tá? O menino chegasse, imagina só a cena. O menino chegando no pai dele e falando, pai, eu peguei escondido do senhor aquela revista de biologia catedrática com ISO da USP. Aí o pai ia dizer para ele, filho, realmente nós temos um caso grave aqui, né? E agora como que vai fazer, meu filho? Imagina a cena como era no passado, né? A criançada sofria demais, né? E o pai querendo saber da revista. Afinal de contas, né? O pai, ele provavelmente não foi uma referência para o menino, né? Porque um pai não pode comprar uma revista dessas em casa, né? Cadê a aula de moral e cívica, né? Não tinha. Em 94, 95. Faltou. É por isso. Aí o que acontece? Triste. Aí, depois de muitos anos, aí veio o governo da prefeita Marta Suplicy. E esta prefeita, a Marta Suplicy, sexóloga, na verdade, sexóloga, né? Que ela entende de sexologia. Aí ela criou esse sistema de creche para as crianças pobres. E ela criou o CEL. Para quem não sabe, o CEL é Centro Educacional Unificado, né? Para as crianças estudar. Para quem não lembra, Itamar Franco era de direita. Quercia era de direita. Meu Deus. Todo mundo era de direita. Todo mundo era de direita. Todo mundo era conservador. Né? Um país católico. E eu lembro, cara, impressionante quando a gente fala de preconceito contra evangélico. Na época da escola, eu não gosto nem de lembrar disso, tá? Criança evangélica sofria muito na época da escola. Aí o que acontece? Naquela época, o pessoal falava assim, eu não gosto nem de usar essas expressões, mas a gente precisa voltar ao passado. Aí eu chamava os crentes de rabo quente, crente do pau oco, tudo errado. Então o crente, o evangélico, sofria horrores na escola pública, né? O evangélico meu Deus, era bullying, era violência, uma coisa horrível. Se você era evangélico lá no passado, você sabe mais ou menos. Você vai lembrar mais ou menos do que eu estou falando e vai falar, realmente, na época de Itamar Franco, era horrível.
Depois veio o Fernando Henrique Cardoso, né? Eu nem gosto de falar do Fernando Henrique Cardoso, mas o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele trouxe ideologia para as escolas, né? Eu lembro de uma professora que ela falou umas coisas na época, ela falava assim, né? A professora lá atrás, lá, ela falava assim, nas novelas da Rede Globo de televisão, não pode, né? Falava assim, você vê que nas novelas da Rede Globo de televisão, gente, né? E a gente era criança, aí falava assim, ó, vocês têm que entender, gente, que a Rede Globo é uma mistura racista. Ela falou assim dentro de sala de aula, né? Chamou a Rede Globo de racista. Aí ela falava que a Rede Globo de televisão, que a Rede Globo de televisão fazia novela de época, Chica da Silva. Nem sei se fazia Chica da Silva, mas ela falou que fez Chica da Silva. Ela falou que a novela da Rede Globo de televisão fazia umas novelas de época, né? Aí, minha professora. E ela criticava, né? Ela criticava. Ela falava mal mesmo da Rede Globo. Toda aula ela falava mal da Rede Globo. Ela não gostava da Rede Globo. Minha professora, né? Professora de história. Pelo menos você foi uma boa professora na época, né? Se hoje em dia ela existe, ela deve estar com uns 60 anos de idade, né? Pessoa chata, né? Esquisitona. Ai, ai. Não gosto nem lembrar dela. Eu gostava de uma outra professora. Professora, não vou falar o nome, claro. Era uma professora de geografia linda, gente. Uma professora bonita, tinha esse tamanho. Uma professora linda. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala, né? Poxa, eu tinha uma professora linda. Imagina no passado. No passado era normal. Os meninos faziam o ranking. Eu até vou falar sobre isso. Os meninos faziam o ranking das professoras mais lindas. Os meninos desse tamanho, assim, já comentavam. Ó, aquela professora é bonita, aquela ali também. Eu tive professoras bonitas na quarta série, na quinta série, na sexta série. Na sétima, não. Na oitava, nem então. Mas eu tive professoras lindas, 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 lindas. E hoje em dia tudo é o quê? É assédio. Tudo hoje em dia é bullying, hoje é violência. Você falar que uma professora é bonita, hoje, uma criança falar que uma professora é bonita, ele é levado para a diretoria, já fazem boletim de ocorrência. O menino já é mandado para psicóloga no outro dia. Nem sabe por quê. Imagina a cena que é, né, um menino desse tamanho. Aí a psicóloga fala assim, mas por que você está aqui, menino? Professor, psicóloga. É que eu comentei que a professora é muito bonita. Ah, então não pode, né? Isso é assédio. Você está assediando a professora. Não, mas eu falei que eu era professora bonita, então não pode fazer isso, né? Não pode fazer, você vai ter que fazer uma terapia aqui anual agora, né? Pode comentar que um professor é bonito? Não, não pode não, né? Aí o menino vai participar de palestra, né? Complicado. Mas no meu tempo não tinha essas coisas, não. Aí a gente comentava, né? As professoras mais bonitas. É engraçado que eu tinha, né? Hoje em dia eu não tenho, nem fico imaginando como que deve ser a situação dos professores hoje em dia, né? Hoje imagina a situação que é para os meninos aí, né? Você que é menino, né? Deve ser difícil, né? Mas eu tô falando do passado, tá? Eu não tô falando do presente, tô falando do passado. Passado era normal os meninos falarem que as professoras eram bonitas, tá? Era comum, tá? Não é igual hoje, tá? Nós estamos falando de uma época que havia liberdade. Liberdade de expressão. Uma coisa que não tem mais no Brasil hoje em dia é liberdade de expressão.
né? Então hoje em dia é tudo uma ditadura. Eu tenho saudade porque naquela época os meninos podiam comentar que as professoras eram bonitas sem serem censurados, sem sofrerem nenhum tipo de retaliação por parte da direção. Hoje em dia, eu tenho certeza que 90% dos meninos são colocados em situações constrangedoras. Imagina a situação que é para os meninos hoje em dia, né? Vai tudo para direção, vai tudo para coordenação pedagógica. É um caso difícil. Mas no meu tempo, lá no passado, não tinha essas coisas não, né? Não tinha essas coisas não. Eu estou até lembrando aqui com saudade. Eu sempre lembro das minhas professoras, porque eu tive professoras bonitas, né? E muita gente tem aquela impressão que escola pública, né, as professoras são tudo feias e tal. E eu falo o contrário, tem professoras bonitas, né? Escola pública não é o fim do mundo para quem pensa que é, tá? Pode ter violência, eu concordo. Tem falta de coordenação pedagógica, tem o que mais? Falta às vezes um inspetor de classe, de sala para botar ordem na casa. Falta, concordo. Falta muita coisa. Eu estudei numa escola, pelo menos que as carteiras eram tudo suja, parede tudo riscada, vidro era quebrado, né? Banheiro não tinha papel higiênico, era um negócio, né? Improvisado. Hoje, lembrei, na minha época da escola lá também, as salas de biblioteca eram fechadas, tá? Não tinha professor. Eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu falei Itamar Franco, falei Fernando Henrique Cardoso. A gente vai falar, falei da Marta Suplicy, eu vou falar sobre a polêmica da Marta Suplicy. Depois a gente vai para Geraldo Alckmin. A gente vai falar Geraldo Alckmin, tá? Porque eu finalizei o ensino médio em 2006. 2006. Mas a gente vai falar um pouco do passado, né? A gente vai voltar lá atrás. E a gente vai entrar em polêmicas, né? Eu acho que hoje em dia realmente... eu lembro de uma coisa interessante, tá? Como eu falei lá no passado, quando a gente era criança. Tinha os meninos na minha época, lá atrás, os meninos, né? Hoje tá tudo casado com filho, ninguém lembra disso. E se perguntar também não lembram mesmo. Mas na minha época, saudade. Há muitos anos atrás, as professoras, não todas, tá? Mas algumas professoras escreviam na lousa. Escrevia. Aí chegava um determinado momento, a professora perguntava para as crianças assim: gente, vocês terminaram a lição? Aí os meninos diziam assim: professora, não, a gente não terminou a lição não. Mas pode apagar, né? Porque eles queriam ver a professora... Se é que você me entende. Os meninos era tudo... Precisava de aula de moral e cívica nas escolas, viu, gente? Isso a gente tem que fazer uma campanha para voltar. Olha só como os meninos eram perturbados, né? Como os meninos da minha época, era tudo errado, gente, né? Cadê o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente? Cadê o Judiciário Brasileiro? Ninguém estava vendo isso, né? Tá tudo errado. Essas crianças precisam de disciplina, né? Nós precisamos de militarizar as escolas, né? Os meninos realmente precisam ser estudados pela ONU, precisavam ser debatidos pelo Comitê Internacional da Suíça, né? Tudo errado. Cadê as professoras? Meu Deus do céu. Aí eu tô falando disso, quarta, quinta, sexta série. Quarta, quinta, sexta série. Voltando no meu tempo, infelizmente, aconteceu uma coisa errada, tá? Tinha os meninos também que abaixavam a calça do menino e às vezes a cueca na frente das meninas. Tudo errado.
Por isso que eu falo que eu estudei, eu não tenho orgulho de dizer isso, eu estudei na pior fase da escola pública brasileira, numa época horrível. Não desejo para ninguém, nem para os meus inimigos. E realmente eu concordo, a minha escola era falida, né? Uma escola ruim. Né? Hoje a gente fala em psicólogo, a gente faz assistente social na escola e tal, aí faz campanha, né? Manda e-mail aí para a Secretaria da Educação de São Paulo. Mas na minha época não tinha essas coisas aí não, viu? Bom, e é isso aí, né? A minha época da escola pública. Aí eu lembro de uma outra situação, né? Eu lembro de uma situação interessante. Na quarta série, não vou falar o nome da minha colega, mas lá na quarta série, eu lembro de uma menina que ela pediu para ir para o banheiro. A professora não deixou, ela acabou em cima da carteira. Né? Hoje em dia, essa professora seria o quê? Afastada, processada, né? Exonerada. Mas no meu tempo, normal, né? Meu Deus do céu, eu vivi uma fase muito louca, né? Tudo doido. Uma meninada e tal. Quem lembra que a mamãe fazia comida no forno a lenha? Quem lembra disso? Acho que ninguém lembra disso, né? Só eu, acho que só eu lembro isso. Bom, de qualquer maneira é isso aí, né? Vamos. Lembrei da quarta série, né? Eu lembro da colega, mas não posso falar o nome dela. Afinal de contas, hoje ela deve ser casada, né? E ficaria muito feio lembrar, né? Então, não posso fazer isso, né? Não vou falar nem o nome da escola, tá? Pra não ter problemas, né? Mas isso é coisa do passado, né? Eu espero em Deus, né? Essa professora minha deveria ter sido exonerada, né? Cadê o ECA? Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Né? Ai, meu Deus do céu. Realmente, meu tempo era terrível. Era pior que novela da Rede Globo, né? O pessoal falou muito e tal, mas eu assisti quando eu era criança, Rock Santeiro. Eu lembro de o Rei do Gado, Jorge Félix. Né? Não sei se vocês lembram disso, mas o sotaque é bom, o sotaque ele é interessante, né? Porque na novela, quem tem sotaque normalmente tinha sorte com as mulheres, entendeu? Precisava ter dinheiro, precisava ter conversa, né? Hoje em dia é difícil, né? A gente lembrar do sotaque mineiro, né? É muito mais difícil, porque é um sotaque complexo, né? Quando eu era criança, eu até falava alguma coisa, mais ou menos, né? Precisava puxar um R um pouquinho mais acidental. Mas naquela época a criança não queria falar inglês, né? A criança não chegava e falava assim, né? Por exemplo, não, né? A criança nem queria saber de inglês. Bom, de qualquer maneira é isso aí, tá? Verbo to be para todo mundo, né? Todo mundo lembra do verbo to be, né? É isso aí. Depois eu vou falar sobre escola pública. Eu vou lembrar da minha professora de inglês, que na verdade. Tá? Beleza, vamos falar sobre isso também. Professora de inglês da escola pública. E vamos lembrar sobre as músicas de Michael Jackson. E a gente vai lembrar sobre o passado. Né? A gente vai lembrar do passado depois e tal. Mas depois eu vou fazer um vídeo agora logo em seguida falando sobre outro tema. Sobre as professoras do século nada, década de 90. A gente vai falar sobre século 20, depois a gente vai para o século 21. Tá vendo? LP, a gente falou sobre fita VHS, cassete. A gente vai falar sobre a Branca de Neve.
que eu assisti quando era criança. Lembra aquela fita que a gente soprava, colocava lá e assistia a Branca de Neve? Não era igual hoje, né? Graças a Deus a gente assistiu o Politicamente Incorreto. Vamos lembrar sobre isso e depois a gente vai sobre o passado. Meu Deus do céu. E é isso aí.